Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos e um bom dia. Neste domingo, estudaremos a lição de número 2, de 2 de julho de 2020, onde tem como subtítulo o dinamismo. E antes de iniciarmos nessa lição, nesta manhã, precisamos saber o que significa dinamismo. O que é dinamismo? Particularidade é uma característica, é o estado ou uma condição de que ou alguém, que demonstra energia, movimento, é um indivíduo dinâmico, é uma pessoa dinâmica. Dinamismo tem a ver com o dinâmico, é uma pessoa dinâmica. É uma pessoa com energia, é uma pessoa com vitalidade, com coragem, com força, determinação, E que reúne diante de tudo isso forças, que estimulam e movimentam e animam pessoas, Então, o dinamismo é isso, significa isso. É uma pessoa que tem energia, uma pessoa com força, com vitalidade, É uma pessoa que tem força e reúne outras forças, em um mesmo propósito. Isso, e é pessoas que estimulam, ou seja, é uma pessoa estimulada também e se movimentam, Ou seja, animam outros também, animam outras pessoas, ou seja, encorajam outras pessoas. Então, dinamismo é isso, o significado de uma pessoa ser dinâmica é isso. É sobre o dinamismo é que nós vamos estudar nesta lição. E dinamismo é nada mais que a forma como nós nos dispormos a realizar uma tarefa, uma obra, diante de Deus, colocarmos os nossos objetivos e os nossos propósitos sobre a qual iremos fazer. Ou seja, é a forma como nós dispomos a realizar uma tarefa que Deus colocou sobre nós, ou sobre nossos ombros, ou sobre nossas responsabilidades. Amém? Então, antes de nós iniciarmos essa lição, eu precisava frisar isso para os irmãos, para a igreja do Senhor, sobre o que é dinamismo, o que significa dinamismo. Ou seja, de imediatamente sabemos que é uma pessoa dinâmica, Uma pessoa que tem coragem, força, energia, determinação e, acima de tudo, é uma pessoa ousada a fazer a obra do Senhor. Claro que, além disso, precisamos ter a direção do Espírito Santo de Deus, orarmos ao Senhor, assim como Neemias fez, Ele orou ao Senhor, pedindo a orientação de Deus para assim ele executar a obra a qual ele iria realizar. Amém? Então, o nosso versículo-chave dessa lição, do dia 12 de julho de 2020, ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que nos diz assim, versículo-chave: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Glória a Deus. Ou seja, que sejamos sempre firmes, inabaláveis, na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho ele não é em vão, porque sabemos que há uma recompensa do Senhor para cada um de nós, aqueles que permanecem firmes e inabaláveis diante da obra de Deus. Amém? E o objetivo dessa lição que nós estudaremos nesta manhã, ele tem 3 objetivos principais. O primeiro é mostrar a importância do dinamismo na vida cristã, na nossa vida cristã, Vai mostrar essa importância, como importante é o dinamismo na nossa vida, amados irmãos. E o segundo é ensinar de acordo com os exemplos bíblicos o que é dinamismo, E o terceiro é encorajar os cristãos a exercitarem uma vida dinâmica no Espírito Santo de Deus. Aqui o texto de referência da nossa lição é em Neemias 2, verso de 1 ao 16. Como eu não vou ler todos, por ser 16 versículos, eu vou estar lendo aqui alguns versículos antes de nós iniciarmos a introdução, amém? Eu vou ler aqui o verso de número 5, que diz assim: E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Ou seja, nesse versículo aqui, amados irmãos, aqui nós já vamos ver que Neemias se coloca à disposição para fazer uma grande obra. Ele se coloca ali na disposição para que eu reedifique, os muros, lá na cidade de Jerusalém.
que aqui a gente vai ver Neemias como uma pessoa que tinha força, que coragem, ousadia e determinado ele estava nessa obra a qual ele iria fazer diante do nosso Deus. E isso ele já tinha colocado no seu coração. Porém, ele só orou ao Senhor, né? Então, é assim que nós devemos fazer. Sempre que formos fazer algo na obra do Senhor, precisamos iniciar com oração. Precisamos ter nossa vida sendo direcionada pela oração, porque assim foi Neemias e assim foi na vida de grandes homens de Deus, né? E no verso também de número 9, aliás, perdão, de número 10, disto ficaram sabendo Sambalaque, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar os bens dos filhos de Israel. Ou seja, aqui diante desta obra a qual Neemias iria executar, nós vamos ver que aqui no meio disso surgiu opositores. Ou seja, Igreja do Senhor, sempre quando nós nos dispormos a fazer a obra do Senhor, algo para o Senhor, fique nós sabendo que sempre vai haver opositores e sempre vai haver até mesmo pessoas contra aquilo a qual nós propomos a fazer para o nosso Deus, né? Porque aqui nós vamos ver, e a história é muito conhecida, né? E aqui a gente vai ver que Sambalaque, Tobias e Gerson eram 3 homens opositores que ali tentaram impedir que Neemias prosseguisse a esta grande obra a qual ele tinha proposto no seu coração, claro, diante da oração do nosso Deus, amém? Então, no versículo de número 16 também, nós vamos ver aqui: não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra ali. Ou seja, Neemias não declarou nada a ninguém. Ele ficou somente ele e Deus. Vai ter momentos em nossas vidas que quando Deus colocar um propósito em nossos corações, vai ter momento que vai ser só nós e Deus, eu e Deus, você e Deus. Vai ter momento que é nós no nosso aposento, quando Jesus ali diz: entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora em secreto teu Pai que está no céu. Ou seja, vai ter momentos e situações da nossa vida que vai sermos somente nós e Deus, ou eu e Deus, e você e Deus. Vai ser ali o individual, nesse caso, desse propósito de oração, que nesse caso aqui Neemias não declarou nada a ninguém. Por quê? Porque de repente se ele declarasse algo a alguém, de repente aquela pessoa não poderia ser uma pessoa dinâmica ou entender o seu propósito, a qual ele já tinha colocado no seu coração, que era o desejo de reedificar os muros de Jerusalém. Ou seja, se de repente ele declara algo para alguém, talvez a pessoa não entenderia o mesmo propósito, não entenderia aquele objetivo ao qual Neemias se propôs a fazer para Deus. Amém? Então aqui nós iniciaremos agora a introdução, aonde nos diz assim: como vimos na lição passada, precisamos nos envolver com os problemas alheios. Entretanto, careceremos saber de que maneira podemos colocar esse ensino em prática, visto que são muitas as necessidades e de naturezas diversas. Não podemos nos envolver sem o devido preparo. Sim, claro, amados irmãos, nós não podemos nos envolver em algo, na obra ou em alguma coisa a qual nós propomos a fazer ao Senhor sem o devido preparo. Tem que haver o preparo, tem que haver a busca, né, da parte de Deus para nós simplesmente não sermos confundidos com o movimento, né, ou com o dinamismo, porque movimento é uma coisa, dinamismo é outra coisa. Então são duas coisas opostas uma da outra. Amém? Muito embora o dinamismo implique em ações corretas e vigorosas. Sendo assim, há necessidade de buscarmos conhecimento dos fatos que envolvem o trabalho que pretendemos desenvolver, o que requer disposições preliminares e muita reflexão antes
da ação propriamente dita. Ou seja, antes de nós fazermos algo, nós precisamos conhecer, né? Precisamos desenvolver, né? Refletirmos também sobre aquilo a qual nós nos propomos a fazer. Amém? E o primeiro tópico aqui, tópico 1, o dinamismo requer preparo antes de agir. Ou seja, antes de nós agirmos, há necessidade do preparo. Porque precisa sim nós estarmos preparados para executar algo na obra de Deus. Porque se nós não estivermos preparados, nós simplesmente podemos agir sem o devido preparo. E isso vai gerar situações desagradáveis. Então, por isso que o preparo ele é importantíssimo na obra de Deus. E assim foi em Neemias, na vida de Neemias, né? O preparo adequado exige treinamento, condição física, psicológica, né, espiritual, busca de recursos, de ajuda e de espera. Ou seja, é todo um planejamento diante da obra a qual iremos executar. Se não tiver todo um preparo, se for simplesmente fazer ali simplesmente pela um impulso, nós simplesmente faremos algo totalmente despreparado e desagradável e algo que talvez não vai dar certo. Por isso que é necessário todos esses preparos, todo o treinamento, toda uma busca, uma condição física, o nosso psicológico tem que estar, né, bem preparado, o espiritual e a busca de recursos, é necessário também os recursos de ajuda e acima de tudo, esperar o tempo certo e a hora certa para agir, porque não adianta, tudo tem que ter um planejamento, uma estrutura, porque senão não vai resolver, não vai adiantar. E assim Neemias fez, amém? Todavia, é inútil o conhecimento sem a sua devida aplicação. Ou seja, justamente isso que eu falei anterior. Se nós simplesmente agir sem o devido preparo, não vai dar certo. A aplicação não vai sair de acordo, não vai dar certo aquilo ali. Por quê? Porque nós fizemos algo simplesmente sem um conhecimento, sem um preparo, e isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Amém? Por outro lado, a ineficácia está em querer mais nada a fazer. Às vezes não é possível realizar tudo de imediato, não é? Todavia é viável começar a fazer alguma coisa imediatamente e nisso persistir, né? E persistir. Entretanto, deve-se cuidar para não se envolver com atividade em excesso. É todo um preparo, é todo um cuidado, é observar tudo, né? Tudo esse cuidado que nós devemos ter, né? Exatamente isso, não se envolver com excesso, deixando que ela se torne mais importante do que a essência daquilo que se pretende alcançar. Né? Tudo tem que ter um planejamento, a palavra correta é planejamento, precisamos planejar. Assim, devemos levar em conta o seguinte, são 3 tópicos. Primeiro, preparo quanto ao momento certo. Isso é de suma importância, esse preparo. E Neemias fez isso em todos os sentidos, espiritual, né, as condições, os meios, os recursos, né, tudo isso ele preparou. O mês que Quisleu corresponde a novembro e dezembro no calendário, né, no calendário. O mês de Nissan é março, abril, né? Isso corresponde a 4 meses, o tempo de preparo de Neemias, ou seja, houve 4 meses de preparo antes de Neemias ser enviado para aquele propósito a qual ele colocou no seu coração através da oração, através do Senhor. Amém? Então, olha aqui que nós estamos tratando da questão de um preparo e do tempo, do momento exato para agirmos, do momento exato para fazermos, né? Aqui Neemias, que foi justamente o tempo onde que Neemias se preparou, né? Isso corresponde a 4 meses, o tempo de preparo de Neemias. Nesse período ele orou, jejuou e chorou, ou seja, durante esse período ele orou, ele jejuou, ele chorou, né? Encarnado
a dor e o sofrimento de seus irmãos, ou seja, ele sentiu a dor e o sofrimento dos seus irmãos aonde estava ali em Jerusalém em cativo, né? Estavam em cativos, né? E ali ele teve aquele sentimento de dor, né? De muitas dores ali, de perdas, né? De sofrimentos. Então Neemias se sentiu ali, né? Por isso que ele se colocou no seu coração, o propósito no seu coração diante de Deus, de ele ir até ali reedificar os muros de Jerusalém, aquela cidade, né? Enquanto orava, aguardava o momento certo para pedir o consentimento ao rei, né? A fim de reconstruir os muros em ruína, né? Neemias não se precipitou, e isso é um cuidado muito grande que nós devemos ter, irmãos. É justamente esse cuidado de não nos precipitarmos em fazer algo. Nós precisamos estar na direção de Deus, precisamos estar no preparo, precisamos estar realmente identificado a qual aquele propósito que iremos fazer, porque se precipitarmos, e a Bíblia diz que nós não devemos nos precipitar por coisa alguma, não podemos nos precipitar, amém? Mas continuou sua atividade junto ao rei, aguardando o tempo certo, para levar o termo o seu intento, né? Ou seja, ao rei, pois sabia que se a precipitação levaria danos que são muitas vezes irreversíveis. Olha só, quando nós nos precipitamos a fazer algo, né, que nós não planejamos, que nós não colocamos isso diante de Deus, pode acontecer situações irreversíveis. Danos irreversíveis, ou seja, tem que ter um cuidado na questão quanto ao preparo e quanto à espera, quanto o tempo certo, quanto o momento certo de agir e fazer. Amém? E olha que aqui a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado, né? Então há tempo para tudo. É tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher. Então esse é o tempo da espera. Então há tempo para tudo. Então entendemos que Neemias, primeiro tempo, houve o primeiro tempo de quê? De preparo, houve o tempo de oração, houve o tempo de jejum, houve o tempo de choro. Então nesse período Neemias soube se preparar quanto ao momento certo e exato de agir. Amém? Segundo, preparo quanto aos recursos. É nos momentos difíceis que conhecemos os recursos que dispomos. Ou seja, no momento difícil, de crises, que nós vamos ver o que dispomos em nossas mãos a fazer, né? Neemias, sabedor disso, apelou para aquele que provê os meios necessários para quem deseja envolver-se em sua obra. Estejamos conscientes de que sem Deus nada podemos fazer. Nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Porque a palavra de Deus diz em João 15:15: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele está, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podemos fazer. Ou seja, sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor tem que estar em nossa vida, em todo, naquilo que iremos fazer, aquilo que iremos realizar. O Senhor Jesus, ele tem que estar presente, ele tem que nos estar orientando. Nós temos que estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, compreender, para nós fazermos o melhor para o Senhor, sem nos precipitarmos em coisa alguma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, é nele que obteremos tudo de que necessitamos para as nossas realizações. Em Efésios 3:20, nós vamos ver: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que poderíamos ou pensamos, segundo o poder que há em nós opera. Ou seja, ora, aquele que é poderoso, nosso Deus, né, para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Assim o servo do Senhor obteve a autorização de Artaxerxes para ir a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros, né? Neemias sabia que nada disso tinha acontecido por causa da bondade do rei, mas sim porque
a boa mão de Deus estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o principal. É a mão do Senhor está sobre nós e o Senhor está conosco. Esse é o principal antes de fazer ou executarmos qualquer obra, qualquer propósito, qualquer objetivo. O Senhor tem que estar presente. Louvado seja Deus. Terceiro, preparo contra os inimigos. Para ajudarmos nossos semelhantes nas suas necessidades, precisamos estar equipados adequadamente, pois existem muitos inimigos do bem e inúmeras pessoas que se desagradam com a felicidade do outro. Isso é uma atenção, isso é um cuidado que devemos ter, né? Por isso que aconteceu lá com os opositores, né, de Sanballat, né, de Tobias e Gesem, que eram os opositores, né, diante do propósito que Neemias colocou em seu coração. Né? Neemias se precaveu, levando cartas que o consentiam diante das autoridades, bem como soldados do exército do rei. Dessa forma, os inimigos nada puderam fazer contra ele, a não ser ficar descontente, ou seja, porque Neemias já estava preparado diante de Deus espiritualmente, em tudo Neemias estava preparado. Quando os opositores vieram, ele não conseguiu se abater, se abalar com os opositores, com aquelas pessoas que ali foram opositores diante do propósito a qual Neemias tinha colocado. Ele já estava preparado diante de Deus, né? Ele já tinha ali, já diante do rei, né? E desta forma os inimigos nada puderam fazer, né? Porque eles não puderam fazer contra o rei, a não ser ficar descontente. Antes de dispormos a socorrer o aflito, alimentar o faminto, aconselhar o desanimado, fortalecer os abatidos, devemos nos revestir do Espírito Santo de Deus. Ou seja, antes de qualquer coisa que formos fazer, falei isso anteriormente, nós precisamos estar na direção de Deus, estarmos revestidos pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque em Isaías 61 a palavra do Senhor nos diz, 61 verso 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ali o profeta, né, Isaías declarando isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão dos presos. Louvado seja Deus, aleluia. Então o Espírito do Senhor, estando sobre nós, irmãos, nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E no tópico 2, o dinamismo requer reflexão antes de realizar. Que essa reflexão também eu posso acrescentar o planejamento, que nem eu falei no início, né? Requer sim, amados irmãos. Contemplação é a meditação profunda. Antes de agirmos, precisamos ser absorvidos pelo problema. E é verdade, precisamos ser absorvidos pelo problema. Precisamos entender o problema antes de agirmos. Porque se nós não entendermos, a gente pode até agir de forma inadequada. E isso nós não podemos fazer, amém? E no quarto secreto, né? Em plena intimidade. Falei no início, lá no início, no começo eu falei. É no nosso quarto secreto, é nós e Deus, eu e você, é Deus e você, na intimidade com o Senhor, né? Que obteremos a instrução para agir, ou seja, encontraremos a instrução para agir e proceder diante daquilo a qual iremos fazer ou realizar. Todos os dias para cada situação nova, o Senhor nos dá a direção. Aleluia, louvado seja Deus. Mesmo diante de uma ordem clara, devemos ir ao Senhor em busca de estratégia, sabedoria e autoridade. É exatamente isso. Orarmos, buscar o Senhor. Senhor Deus, nos dá estratégia, nos dê sabedoria a isso. Estou pretendendo fazer isso, realizar isso, mas eu quero a tua direção, a tua confirmação. Confirma, Senhor, isso ao meu coração. Nos dê estratégia, a melhor estratégia para agir, a melhor estratégia para fazer, para proceder, né? Ou para seguir. Me dê sabedoria, né? Buscar sabedoria, né? Que vem do alto, a sabedoria, né? E a autoridade acima de tudo. Tem que ter autoridade para ir, para fazer, para executar, né? O Senhor prometeu revestir os cristãos de poder para realizar,
para realizações. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O termo poder no texto bíblico é dunamis, que corresponde a dinamo, um gerador de energia que por sua vez originou a palavra dinamismo, aquilo que eu falei no início sobre a questão o que é dinamismo. Dinamismo é uma pessoa, né, que tem energia, né, tem suas características, né, na questão de força, é estimulado, né, ela anima outros, é uma pessoa animada, né, com coragem, com força, e é uma pessoa determinada a executar, a fazer, encorajam outros, animam outros, né, e é justamente isso que é o dinamismo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, do tópico 2, para entender a importância da missão, né? A contemplação é o tempo que tiramos para meditar, buscarmos ao mesmo tempo a orientação divina, justamente que eu já falei, né, anteriormente. Nesse momento descobrimos que enquanto saborearmos, aliás, um delicioso churrasco, bem perto de nós, pessoas morrem de fome. Enquanto nos alegrarmos no tempo, irmãos pensam em suicídio, simplesmente por falta de um amigo que o ajude a resgatar o sentido da vida. Nos 3 dias em que esteve em Jerusalém, Neemias apenas observou a gigantesca missão que tinha pela frente, sem declarar nada a ninguém, coisa alguma do que Deus lhe pusera no coração. Aleluia. A contemplação é um período em que pouco falamos e pouco compartilhamos. Meu Deus. Realmente, irmãos, tem momentos que é por isso que a palavra de Deus diz que é tempo de falar e tempo de estar calado. Vai ter momento que é momento de nós estarmos calados, simplesmente refletindo sobre a importância de algo, de algum propósito, sobre pessoas, né? Porque aqui foi esse momento que Neemias ficou aqui, né? Nessa meditação, nessa busca, né? Ele estava determinado, Neemias estava determinado ali a socorrer, a ajudar os seus irmãos, a ajudar ao próximo, né? Então nós precisamos estar, porque às vezes nós, desculpa da expressão, às vezes pensamos somente nós e esquecemos o nosso semelhante, esquecemos o nosso irmão. Às vezes o irmão está precisando de algo, está necessitado de algo, e às vezes por nós estarmos bem, nós esquecemos, às vezes até mesmo por algum motivo ou situação do próximo, do irmão, né? Às vezes o irmão está com fome, né? E às vezes nós estamos, né, nos alegrando, né, em churrasco, né, aqui o autor complementa isso, né. Então vai ter momentos que às vezes a pessoa está precisando de uma palavra amiga, de um momento para desabafar, de um amigo, mas é aquele desabafo que a pessoa tem que trazer uma palavra de restauração, uma palavra de restituição, uma palavra de ânimo, não uma palavra de destruição, uma palavra de desânimo, porque a pessoa às vezes no momento que ela se encontra, ela precisa de uma palavra de força, de coragem, de ânimo para ela prosseguir, ou até mesmo para se levantar. De repente está desanimada, abatida, triste, né, por algo que aconteceu, e às vezes nós precisamos entender essa importância e essa missão que é de nos preocuparmos sim com o próximo. Amém? Tópico 2, para aprofundar a visão da situação, né? Neemias pôde contemplar os muros fendidos e as portas queimadas. Havia tanto entulho que não tinha como a sua montaria passar. Então ele pôde ver que o problema era mais grave do que se pensava. Neemias foi lá para contemplar e ver o problema de perto. Às vezes, irmãos, às vezes é preciso e necessário que nós íamos até o problema a qual de repente nós nos deparamos com pessoas. Nós precisamos entender, conhecer e lidar com o problema de perto. Neemias fez isso, ele foi de perto ali, né, ver a situação, que o problema ali era muito mais grave do que ele pensava. Muitas das vezes é assim também. Às vezes tem pessoas que às vezes está com problema que às vezes a gente até pode, mas isso é um probleminha. Não, às vezes é muito mais grave do que nós pensamos e do que nós imaginamos. Amém? Por isso que é importante nós nos aprofundarmos, né, nessa situação, nessa visão do problema. Amém? E quanto mais nos detivemos em observar e nos interessarmos pelos problemas alheios, mais aguçada ficará a nossa visão. O egocentrismo nos faz achar que tudo vai bem com as pessoas ao nosso redor e nos faz perder a noção exata
da visão, aqui eu acrescento da visão, né? Extensa dos desafios, ou seja, temos que ter muito cuidado em nós não se depararmos com egocentrismo, ou seja, com egoísmo, de pensarmos só em nós mesmos, de pensar somente que tudo vai bem com nós e não de observarmos se o outro irmão ou a outra pessoa não está, como que ela está, se vai tudo bem, se não está precisando de algo, né, para que nós possamos ajudar e fazer e a executar em prática isso, colocar isso em prática, porque Neemias fez isso diante da situação que estava os seus irmãos ali em Jerusalém, aonde ele propôs a reedificar os muros, né? Ele se sentiu ali triste, e ele foi lá, foi ver a situação e ele se dispôs a ajudar. Amém? Então essa é a nossa visão que nós devemos ter, né? Não podemos, temos que ter cuidado com o egocentrismo e com o egoísmo. Isso é um perigo na vida cristã. Nós precisamos observarmos isso em nossas vidas. Amém? Terceiro, para chegar ao limite da absorção. Perdão, irmão, aqui eu só finalizar. Para que Jesus pudesse dispensar sua compaixão para com a grande multidão desagarrada, teve que direcionar o seu olhar para ela. Essa é a sequência lógica. Ele viu, compadeceu-se e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Ou seja, esse ensinamento que Jesus deixou, precisamos colocar em prática, precisamos ver o problema do semelhante, do nosso irmão, se compadecer dele e depois possamos ajudar, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, para chegar ao limite da absorção do problema, não temos como ajudar ninguém e nem podemos desafiar outros a fazê-lo enquanto não tivermos absorvido o problema como se fosse nosso. Ou seja, se nós não absorvermos o problema do nosso irmão, do nosso semelhante, nós não temos como fazer nada. Não temos como ajudar ninguém. Nós não podemos desafiar outros a fazê-lo enquanto nós não tivermos junto do problema, entendendo no problema ali, junto, estando junto, absorvendo e se envolvendo, né? De que forma para que nós podemos ajudar? Porque Neemias fez isso, ele se dispôs, ele absorveu o problema dos seus irmãos e ali para que ele fizesse alguma coisa, né? Para que o problema fosse solucionado. Deve ser um envolvimento de todo o coração, mente, vontade e emoção. Esta é a orientação bíblica. Olha o que a palavra nos diz, está na lição. Purificando a vossa alma da obediência, à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, ou seja, não pode ser fingida, não pode haver falsidade diante daquele problema a qual nós nos dispomos a ajudar. Tem que ser algo de todo o coração, com a vontade da alma, da mente, né? E tem que estar verdadeiramente encorajado a fazer isso. Não pode ser fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, tem que ser ardente nosso coração, esse amor para com o próximo, para com os outros, amém? Com o coração puro, tem que estarmos com o coração puro, porque se nós não tivermos com o coração puro, não tivermos com a verdade, não vai resolver também o problema que nós vamos estar fazendo com fingimento, e a palavra diz aqui, não fingida, né? A falta de amor fez com que o sacerdote de longe, ou seja, de largo pelo problema. E aqui é o exemplo lá da parábola do bom samaritano. Ali estava ali aquele homem machucado, ferido, né? E ali passou o sacerdote, ali passou o levita e nada fizeram. Nada fizeram diante dessa passagem que está na nossa lição, né? Portanto, amados, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia. Precisamos sim, nós precisamos ter misericordiosos, precisamos ser misericordiosos, né? Não fazer como o sacerdote e o levita diante daquela passagem ali do samaritano, né? Mas ali, eles viram ali, mas eles não fizeram nada, porém o samaritano, né? Ele moveu-se de íntima compaixão e ali ele agiu e socorreu aquele homem ali naquela situação a qual se encontrava, né? Então nós temos que ter muito cuidado, temos que ter o amor verdadeiro,
o amor fraternal diante de Deus, para nós não simplesmente ver o problema e fingir que não viu, ou passar ou fingir que não está sabendo de nada. Precisamos sim agir como fez esse samaritano, né? Moveu-se de íntima compaixão. Então aqui nessa lição, né, neste exato momento, nós concluiremos ela, né, com o seguinte fato. Como vimos nessa lição, a tarefa ela é árdua, verdadeiramente ela é árdua, irmãos. Um só não pode fazê-lo. A igreja é um corpo vivo, é todo um corpo, né? É o coletivo que deve atuar em unidade. Antes de nos envolvermos com essa grande obra, precisamos nos preparar, buscando em Deus os recursos necessários. Para obtermos a tarefa como sendo nossa, precisamos contemplá-la, a fim de entendermos a sua grandeza e urgência. O dinamismo é a forma como nos dispomos a realizar a tarefa de Deus que Deus colocou sobre os nossos ombros. Para que o nosso trabalho seja produtivo, precisamos do poder, do dunamis, do Espírito Santo que nos capacita a subjugando o nosso ego, que é o maior empecilho para esse tipo de realização. É o nosso ego. Ele é a pior barreira, ele é o pior problema que se depararmos com ele, que, né, ele é o pior empecilho para a gente realizar algo, né, a qual Deus coloca em nossos corações. Às vezes nós até queremos fazer, mas às vezes o ego não deixa, o egoísmo, o egocentrismo, né, que nós lemos aqui, o egocentrismo. Nós temos que ter cuidado com isso, que esse é a pior barreira, esse é o pior empecilho, né? Precisamos ter muito cuidado com isso, né? Então aqui nós concluímos essa lição, né? Para que o nosso trabalho seja produtivo, eficaz, precisamos do poder do dunamis, do Espírito Santo, que nos capacita subjugando o nosso ego, que é o maior empecilho para esse tipo de realização. E aqui eu quero deixar simplesmente 3 perguntas para as nossas reflexões. Você está preparado para ajudar o próximo? Você e Deus. Você já está revestido do poder do Espírito Santo? Está revestido? O que você faz quando vê alguém em dificuldade? E eu transfiro essa pergunta para o coletivo. O que nós fazemos com alguém quando vimos em dificuldade? O que eu e você fazemos quando nós vemos alguém? Ou quando até mesmo aqui eu acrescento, quando soubermos que alguém está em dificuldade, qual é a tua e qual é a minha intenção? Que Cristo Jesus vos abençoe. Que Deus nos dê graça, né? E a sua infinita misericórdia venha nos estar cobrindo diariamente, para que assim nós possamos estarmos dispostos a fazer esta obra a qual o Senhor nos colocou em nossas mãos, né? Nesse tempo presente, nesse século que eu digo se chama hoje, é hoje. Nós temos que fazermos hoje, não deixarmos para amanhã o que se pode fazer hoje. Amém? Que Cristo Jesus vos abençoe, que Deus nos dê graça e continuamos fazendo a obra do Senhor, continuamos sendo dinâmico, que nós possamos animar outros, que nós possamos estimular outros diante da obra de Deus, para que assim o Senhor ele venha se agradar de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.